Muito bom dia, você telespectador da TV Nova, que todo sábado abre as portas da sua casa para me receber. Estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e o mês de maio começou e já precisamos falar de um tema muito importante que salva vidas: trânsito. Estamos no mês da conscientização internacional de acidentes de trânsito e para isso nós vamos receber aqui em nossos estúdios o Tenente Glademir, que ele é responsável pelo pelotão de trânsito aqui da cidade de Arco Verde. Eu, se fosse você, ficava conectado os 4 blocos juntinho comigo, como todo sábado você fica. Porque eu tenho certeza que as informações que você vai receber em primeiríssima mão, porque muita coisa mudou, viu? Muita coisa mudou na legislação, muita coisa você ainda não foi comunicado, mas esse é o nosso compromisso de Saúde em Evidência. Levar informação de qualidade e muita novidade para você. Então fique conectado com a gente, fica aí, chama todo mundo, porque o programa de hoje está, como sempre, imperdível. Mais um sábado que você abre as portas da sua casa para que nós entremos com muita informação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Saúde em Evidência, que hoje vai falar de um tema de suma importância para toda a sociedade. Estamos no mês de maio e o mês de maio é também o mês da conscientização internacional sobre acidentes de trânsito. E eu já começo dizendo a você que essa nomenclatura mudou, mas quem vai falar sobre isso para nós é o nosso convidado de hoje, a autoridade no assunto, conhecedor da legislação, é ele que está à frente do pelotão de trânsito aqui na cidade de Arco Verde. Tenente Glademir, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigada pelo convite e quero que o senhor comece já explicando essa mudança que houve aí na nomenclatura. Certo. Primeiramente, senhora Catarina, é um prazer muito grande, tá certo? A gente está participando aqui, né, junto com vocês e a emissora LW, né, bem como uma satisfação muito grande também. A gente está podendo aqui trazer um tema muito importante, né, para a sociedade civil de uma forma geral, né, até porque quando a gente trabalha a questão trânsito, né, a gente precisa entender que o trânsito envolve vidas, né, envolve toda uma dinâmica, né, da sociedade de uma forma global, né? E aí, como você falou, né, a temática, né, é saúde pública também, né, inclusive, não é verdade? Verdade. Gostaria também, em nome do nosso comandante, né, senhor Coronel Vieira, né, comandante do 3º Batalhão, né, a gente, né, expressar nossos verdadeiros agradecimentos por essa oportunidade, né? A gente fica bem alegre, bem animado, porque temos esse diálogo que funciona de forma muito eficaz com a Polícia Militar de Pernambuco. Então é sempre uma honra recebê-los aqui nesta casa. Acidente de trânsito ainda é chamado de acidente de trânsito? Como foi que houve essa mudança? Vamos começar falando por aí? Vamos lá. Primeiramente, a gente poderia retirar um paradigma, não é verdade, que a gente tem ainda hoje, né, quando se trata do tema trânsito, não é verdade? Então, ainda quando você fala trânsito, né, a ideia que vem, em princípio, assim, para as pessoas é apenas a questão da fiscalização, daquela parte punitiva. A aplicação de multas, recolhimento de veículo. É aquilo que a gente diz, é quando dói no bolso. Isso, justamente, né? É até interessante a gente dar esse esclarecimento, né? Porque o que a gente precisa também é trazer a sociedade civil, na verdade, para a gente, para que eles tenham esse interesse também em participar, na verdade, e assim, desses esclarecimentos e se aprofundar. Mas por isso é importante a gente mostrar que esse paradigma ele deve ser modificado, né? Então, quando a gente trata hoje trânsito, né, a gente faz o curso aí, né, de gestão de trânsito, gestão superior, né? Então, existe a triangulação que constitui o trânsito, né? Então, você trabalha hoje com infraestrutura, engenharia e tráfego, você trabalha com fiscalização de trânsito e você trabalha também com a parte educacional. Então, essa triangulação é que constitui, de fato, o trânsito. Não é exclusivamente a fiscalização. A fiscalização é somente um dos subitens, não é verdade? Muito importante essa informação, porque nós temos sim, como cidadãos,
a impressão de quando se fala em trânsito, em autoridade do trânsito, a gente vai trazer só a questão punitiva, a questão das multas, a questão da própria ação, quando a polícia chega, quando é necessário no caso de um acidente, mas o tenente já está trazendo para nós uma informação riquíssima dessa tríade, que tem a parte da educação de trânsito, porque nós somos corresponsáveis, né? Autorresponsáveis também aí nessa tríade, a questão educacional, a questão de infraestrutura e lá na ponta, em cima, está a questão de... Repita aí pra gente. Educação de trânsito, infraestrutura, né? E seria a fiscalização. E a fiscalização. Então, essa tríade é o que a gente vai tratar nesse primeiro bloco. Me fale um pouco sobre essa gestão de trânsito que aponta. Certo. Gestão superior de trânsito, né? A gestão superior de trânsito a gente hoje trata de uma forma mais generalizada. A gente fala em mobilidade urbana, né? Então, costumamos fazer um comparativo. Por exemplo, um trânsito do município, da cidade, na verdade, ele é comparado ao corpo humano. O corpo humano tem, né, as suas artérias, suas veias, tudo isso aí para que possa a circulação funcionar. Então, quando a circulação do corpo ela funciona com perfeição, o corpo trabalha com saúde, não é verdade? E a mesma coisa é o trânsito, a mobilidade. Então, você tem as vias, você tem as artérias, você tem as coletoras, as vias de trânsito rápido. Então, elas todas precisam trabalhar numa sintonia perfeita para que possa todo, né, o contexto social, do trânsito, da mobilidade, ele possa trabalhar oxigenado e trazer de uma forma geral, tá certo, um benefício, uma qualidade de saúde para as pessoas que estão transitando, que estão participando de todo esse contexto do trânsito, né? Perfeito. Quando a gente fala sobre isso, esse olhar integral, olhar para o trânsito de forma integral, entendendo as especificidades de cada região, as especificidades de cada cidade. Arco Verde, por exemplo, sofreu várias alterações no trânsito, alterações que eu julgo algumas muito benéficas, para essa mobilidade. A mobilidade urbana hoje está muito em evidência e tudo que está em evidência e tem a ver com saúde, a gente traz aqui para vocês em primeiríssima mão. Quando a gente olha para Arco Verde ou quando a gente olha para a região, para o entorno, como está hoje a situação trânsito? Como é que você poderia definir como está esse organismo em pleno funcionamento? Pronto. Aí a gente justamente volta novamente para a nossa tríade. Então, o que acontece? Aí você vai ter a infraestrutura, engenharia e tráfego, né? Você vai ter a educação e você vai ter a fiscalização. O que acontece, tá certo? Hoje no Brasil, de uma forma generalizada, né? A gente trabalha, né? Os órgãos de trânsito, eles têm atuado muito, principalmente nas melhorias da infraestrutura de trânsito. Tá certo? A infraestrutura de trânsito tem sido assim, há muitos investimentos e há muita melhoria, inclusive tecnologia. Nós temos hoje áreas verdes, tá certo? Áreas calmas, aliás, na verdade, aqueles pontos mais críticos hoje mapeados, onde o índice de acidente é muito alto. Então, o que aconteceu? Nessas áreas calmas tem toda uma implementação de sinalização, de semaforização, né, de diminuição do fluxo, da quantidade, da velocidade daquelas vias, na verdade. Você tem hoje as ondas verdes, né, que são semáforos inteligentes, que eles trabalham sincronizados para que facilite o fluxo, de forma que o fluxo não esteja travando, na verdade, e nas horas de picos, tá certo, ele possa fluir normalmente, né? Então, na parte infraestrutura, na verdade, de trânsito, né, tem sido muito evidente e aplicações de investimentos, na verdade. Aí a parte de fiscalização, tá certo? Tem sido feito muitos convênios, tá certo? Investimentos e aplicação de forma que possa trabalhar hoje municípios junto com estados, na verdade. E agora nós percebemos hoje que há uma necessidade maior justamente na parte educativa de trânsito, na verdade, que é justamente aí, né? Eu acho que hoje o maior problema que a gente tem, né? A necessidade de você poder atuar junto com os condutores de trânsito, na verdade, que são justamente as pessoas, o ser humano, né? Como a gente estava falando, né? O trânsito também ele tem seus três
componentes que atuam justamente diretamente, né? A via, o veículo e o condutor. E é justamente o condutor aquele responsável e, de repente, ele está desequilibrando toda essa estrutura, né, de funcionamento do trânsito. Existe aquela questão que a gente sempre diz que precisamos dirigir não só por nós, mas sobretudo pelo outro. Então a gente é responsável pelo que a gente está fazendo enquanto dirige, seja moto, caminhão, carro, bicicleta também. Bicicleta entra em mobilidade urbana, faz parte do nosso trânsito. E como faz parte do nosso trânsito, os pedestres, e dirigir por mim e pelo outro, porque a gente tem que estar muito atento nos movimentos do outro para que nós evitemos, inclusive, acidentes. É justamente, né? Até, inclusive, voltamos para aquela temática, né? Da questão da nomenclatura, né? De acidentes, né? A Abramet, né? A Agência Brasileira de Medicina de Trânsito, né? Ela emitiu uma norma técnica, tá certo? Essa norma técnica ela foi aceitada pela ABNT, na verdade, e houve essa modificação do nome, né, de acidente, e agora passou a ser sinistro de trânsito, né, justamente por conta também, na verdade, do fator humano, né, ou seja, foi constatado que acidentes são questões pontuais que acontecem e assim, ela independe, tá certo, de vontades alheias, na verdade, e quando você fez uma análise, quando foi feita uma análise estatisticamente dos sinistros de trânsito acontecido, foi constatado que 90% deles é cometido justamente por falhas humanas, na verdade, na condução de veículo, de bicicleta, etc. Ou seja, na verdade, não é uma coisa que não se possa ser previsível, na verdade, e você possa evitar. Há realmente a previsão desses acontecimentos. Na verdade, por conta disso, modificou-se o nome de acidente para sinistro de trânsito. Eu digo sempre a vocês que aqui, todo sábado, às 10 horas da manhã, é a melhor oportunidade que você tem, é o melhor lugar que você tem para estar, porque a gente está sempre trazendo informação e informação com qualidade. Não é mais acidente de trânsito, agora já está caracterizado sinistro de trânsito. Por quê? Porque o acidente era algo muito pontual e o sinistro traz essa amplitude para o tema. Justamente. Inclusive, endossando e aproveitando justamente a sua explanação aí, porque o que é que chama a atenção para a gente? Quando esses tópicos foram assim normatizados, na verdade, pela Abramet, né? Então, trouxe toda uma atenção hoje. Hoje nós estamos, inclusive, voltando, tá certo? A temática mais específica justamente para a questão do condutor. Na verdade, o ser humano em si. Por quê? Porque hoje os estudos, todos eles comprovam, tá certo? A problemática comportamental referente a ser humano, que é justamente ela que tem trazido, tá certo? Hoje a problemática de uma forma generalizada, né, para o trânsito de uma forma geral. Aí é onde eu digo, comecei o programa falando sobre isso, convidando você a se colocar nessa posição de autorresponsabilidade. A nossa saúde emocional reverbera no trânsito. Então, a gente, olha, sinal abriu, o semáforo ficou verde, na mesma hora que fica verde, quem está atrás já está buzinando. Já está apressando, já está querendo passar por cima da gente, como diz num português muito claro. Isso sinaliza que fica evidente que a saúde mental, a nossa saúde emocional repercute na nossa conduta no trânsito. Justamente, né? Inclusive, como a gente vem falando agora no tópico, a gente vem assim, entrando mais especificamente, né? O que acontece quando a gente fala, né, de toda essa questão comportamental do ser humano, você vai trazer ela para uma realidade na condução do veículo. Então, o que acontece? Muitas vezes, um planejamento, tá certo, que você deixa de fazer, né, de manhã ou na hora que você for sair para a condução do veículo, ele vai interferir, tá certo, nesse seu trajeto. Por exemplo, muitas vezes o que acontece, você falou, buzinou, está estressado alguma coisa. Aí por que isso está acontecendo? Eu não fiz um planejamento do trajeto que eu vou fazer, da hora, dos meus compromissos. Então, eu junto toda aquela problemática que eu tenho do dia, tá certo? Não trabalho bem ela para que eu possa jogar dentro do trânsito, quando eu for conduzir veículo. O que é que eu preciso fazer? Qual o horário que eu preciso chegar? Qual é o fluxo que eu vou pegar? O trajeto? Tudo isso aí eu não faço
né, um levantamento específico. Então, jogo isso tudo de última hora. E quando chegar ali na hora, então eu vou começar a me deparar com os fatores externos que acontecem no dia a dia, né? Que a gente fala muito na psicologia, né? As variáveis externas, né, são aquelas que a gente nunca previu que podem acontecer. Na verdade, então, para que você tente amenizar ou diminuir o percentual desses acontecimentos, você tem que fazer o planejamento. Então, acontece justamente isso aí. Chega na hora lá do trânsito, você pega o carro de qualquer jeito, você sai sem o planejamento, sem aquele poder de você refletir no que está acontecendo, até na sua questão momentânea lá, eu estou bem, tomei algum remédio que possa interferir. Então, quando você vai para o trânsito dessa forma, de qualquer jeito, então você vai se deparar com um semáforo muito tempo parado, você vai pegar um congestionamento, você vai pegar um condutor qualquer, que ele vai criar um certo transtorno. E isso aí tudo vai fazer o quê? Vai corroborar para que você perca o controle emocional, que você entre no momento de estresse. E aí a gente começa a ter uma demanda muito grande de problemas, conflitos, na verdade, situações que às vezes até chega como foi dito, vias de fato, etc e tal, né? Exatamente. Então, aí nessa corresponsabilidade, autorresponsabilidade e também corresponsabilidade, junto com as autoridades de trânsito, junto com as autoridades municipais, estaduais, né, a gente precisa, e federais, a gente precisa entender que nós precisamos, aí, como bem o Tenente Vladimir falou, nos planejar. O brasileiro não é acostumado, não fomos educados a fazer planejamento. Isso. Inclusive, muito interessante essa parte aí, porque veja bem, digamos assim, vamos supor, o município qualquer hoje, você vê aqui na região do Sertão hoje, há um investimento, estão acontecendo investimentos muito grandes na parte de infraestrutura. Então tem cidades que você anda nela, ela tem toda a semaforização, ela toda tem a sinalização, mas quando você pega as estatísticas de notificações aplicadas, né, de fiscalização, então você fica às vezes impressionado, porque os índices continuam altos. Aí por que é que isso vem acontecendo? É justamente por conta do que a gente está falando agora, a questão educacional, a questão do ser humano em si. O que tem sido feito, tá certo? Para a gente trabalhar essa problemática de preparar o cidadão, tá certo? Né? O homem, o ser humano em si, na verdade, para que ele possa trabalhar sua estrutura comportamental, para que ele esteja pronto para poder justamente ser inserido dentro do contexto de trânsito. Estas e outras novidades a gente continua daqui a pouquinho quando eu chamar o próximo bloco. Não sai daí e eu vou te dizer, como sempre digo, eu acredito que você que está em casa já está com o seu bloquinho de anotação e a sua caneta, porque o Saúde em Evidência é informação e informação de qualidade. Você tem que anotar para começar a praticar. Então, se não pegou, vai lá, pega que eu volto daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta e eu quero agradecer a você que está aí, que continua conosco aqui no programa Saúde em Evidência neste sábado. E quero agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Clínica Santa Margot, Lojas LW e Memorial Imagem. Tenente, continuando aqui o nosso assunto que versa sobre saúde no trânsito, esse diálogo entre a saúde e o trânsito, o quanto a nossa saúde influencia no nosso comportamento no trânsito e o quanto o trânsito e o estresse e as demandas que temos no trânsito podem influenciar positivo ou negativamente na nossa saúde. Por trás de tudo isso existe uma ciência que é a psicologia do trânsito. O que é que a psicologia do trânsito estuda? O nosso telespectador merece saber e conhecer um pouquinho sobre a psicologia do trânsito. Bem, pessoal, mais uma vez voltando à temática, né? A psicologia do trânsito, né, hoje ela tem se desenvolvido bastante, tem sido uma ciência que tem avançado bastante, né? Porque ela trata justamente da questão comportamental do condutor, na verdade, enquanto pessoa ativa no trânsito, né? Então, quando a gente fala na questão comportamental, é preciso entender que o ser humano ele sofre influência do meio externo e do meio interno. Ou seja, o simples fato de você não estar se sentindo bem, você ter tomado remédio quando você for assumir o controle de um carro, na verdade, esse remédio ele pode impactar na sua condução, né, da reação ativa que você vai ter ali, né, na questão cognitiva também, no ato de você poder responder de repente, numa manobra qualquer que você vai reflexo, fazer. Né? Ato reflexo. Do isso, reflexo. O ato reflexo, justamente. As interferências também de humor, de frustração, de falta de planejamento, como já foi dito. O que mais dentro da psicologia de trânsito a gente poderia trazer para o nosso telespectador hoje? Pronto, então veja bem, aí quando a gente fala, né, toda a questão comportamental, a gente também fala sobre a parte cognitiva. Na verdade, que é justamente quando você abrange o processo de atenção, tomada de decisão, aquela ato reflexo. Você está ali atento ao que você está fazendo ou você pode estar tendo um déficit de atenção. A gente pode citar, por exemplo, o problema do celular. Então, você de repente está conduzindo o veículo, você está ali consultando o celular e naquele momento você precisa fazer uma manobra, você precisa passar o semáforo que ele abriu, ou você precisa fazer um retorno ou qualquer tipo de procedimento do trânsito. Então, até que você tenha o tempo suficiente para que você tire a atenção do celular e você volte novamente à atenção do trânsito. Então, esse déficit de tempo, você pode causar um acidente, você pode prejudicar o fluxo, na verdade, do trânsito. Até porque celular e direção não combinam, a gente já sabe disso, né? Já estamos cansados de saber, mas eu quero voltar para essa reflexão. Não estamos cansados, já vou me corrigir, não estamos cansados, porque se estivéssemos cansados de saber, não o faríamos. E hoje a gente vê muito condutores na direção, até em moto, em bicicleta, que a proteção é o próprio corpo, diferente do carro que ainda tem a lataria, dirigindo e fazendo uso do celular. Justamente, né? Até porque a gente vai abordar mais adiante na temática, né? Quando a gente fala da questão da educação, né? A gente vai minuciar justamente isso aí, explicar como é que funciona todo o processo, né? De quais são as medidas atualmente que tem, né? Porque precisa se trabalhar, como a gente vem falando, a questão comportamental. Então, os nossos desejos impulsivos, eles não podem se sobrepor às normas. Aí voltamos àquela temática que a gente falou no começo. Você tem hoje uma infraestrutura de trânsito
tá certo? Digamos que na maioria dos municípios e estados que são ótimas, excelentes em qualidade, até em tecnologia, mas não conseguiu reduzir, tá certo, a quantidade de notificações aplicadas de sinistro de trânsito. Na verdade, nós temos, inclusive, hoje, sabemos que a gente tem hoje um percentual na ordem de 20% a 30% de acidentes que envolvem, inclusive, né, jovens e adolescentes. Né? Aí você vê, pô, um índice muito grande, tá certo? Então, inclusive, são futuros cidadãos que deveriam estar no mercado de trabalho. Então, o que é que acontece? Essa juventude toda está sendo prejudicada. Aí a gente volta novamente a tema. Por que isso está acontecendo? Aí a gente vai levar o que em conta? A impulsividade dos jovens enquanto condutores de veículo. Então, voltamos àquela problemática, a temática comportamental e educacional, que ela é muito ampla e a gente vai já tratar sobre isso. Vamos tratar agora, que aqui, assim, na mesma hora que o assunto surge, é interessante, é relevante, a gente continua falando, então, exatamente sobre o que é que se tem hoje de novidade quando a gente pensa na educação em trânsito, na educação do trânsito. Pronto, como eu falei para você, né? Hoje nós temos uma normatização, na verdade, em resolução do CONTRAN, e que ele traz à tona, tá certo, a necessidade da Escola Pública Municipal de Trânsito, né? É um projeto muito interessante, né? E esse projeto, o que é que ele visa? Ele cria, tá certo, a escola pública, e a escola pública ela vai trabalhar da criança, do jovem, adolescente, né, até a fase adulta, né? Então, vai ser um trabalho contínuo, tá vendo? Constante, porque nós temos um problema hoje, né, no meu ponto de vista, né? Porque o Brasil, a nossa cultura, quando a gente fala em trânsito, ela é muito pequena na parte educacional. Por exemplo, quando é que você vai ouvir falar em trânsito realmente? Você só vai ouvir falar em trânsito quando você for tirar a sua habilitação. Ou seja, não, o que é trânsito? Não, eu vou tirar minha habilitação, CNH, então eu preciso fazer os testes. Então você vai para a autoescola. Estudar um pouquinho. Isso, aí você vai pegar algo extremamente irrisório. E apenas no momento de tirar a habilitação. Então, o que quer dizer? Você passa 1, 2 meses ali, não sei o prazo específico, então você se submeteu aos testes do Detran e tal, você recebeu sua carteira, então você já vai para o trânsito. Ou seja, não pode ser dessa forma, né? Como eu falei, né? É uma questão muito complexa, principalmente quando hoje, tá certo? De nosso grande psicólogo Rosenstraten, tá certo? Foi o grande psicólogo estudioso do trânsito, na verdade, ele mostra, né? Existe uma interação entre trânsito, veículo e o condutor. Ou seja, nós hoje incorporamos o veículo, na verdade ele incorpora, ele faz parte praticamente da nossa personalidade. Então, quer dizer, o que é que está acontecendo isso? Há essa necessidade, né? Daqui seja feito um trabalho constante. Então, por isso o projeto de Escola Pública Municipal de Trânsito, porque você tem que estar trabalhando isso. Eu costumo dizer que o trânsito, tanto quanto o ser humano, são dois atores que eles estão em constante modificação. O ser humano, ele é inconstante, todo momento ele está sofrendo influência do meio e tal, e ele está mudando o seu jeito de pensar, a sua forma de agir. Da mesma forma o trânsito, o que é que acontece? À medida que a cidade ela cresce, que ela vai evoluindo, tá certo? Ela vai crescendo economicamente, né, populacionalmente, então ela vai aumentar a sua frota, ela vai aumentar a necessidade de novas vias, novas canalizações, para que possa o trânsito funcionar, o comércio, tudo gerir, na verdade, uma mobilidade. Então, são dois atores que estão em constante modificação. Então, se você se detém com esses dois atores que são mutantes, estão sempre em constância de mudança, então você precisa automaticamente estar acompanhando esse processo. Como é que você vai acompanhar esse processo? É claro que é com um processo de educação, estudos, análise constantemente. Na verdade, então, hoje nós temos os psicólogos especialistas que estão, a Abramet, como eu falei, também estão, né, sempre no estudo, modificação e análise, tá certo? E hoje está tendo um acompanhamento maior na parte comportamental, psicológica do condutor em si, né? Até porque é uma questão de saúde. Hoje tem estourado muito as estatísticas aí dos sinistros, que ainda são muito preocupantes no Brasil, na verdade. Agora nós precisamos trabalhar o fator educacional. Eu costumo dizer, não é só educação. Educar uma pessoa não é você ensinar apenas ela a ler, escrever e tal. Você precisa ensinar ela a ser autocrítico de suas próprias ações. E talvez você, que está nos assistindo, talvez você não tenha tido esta educação até agora, mas esse programa serve para isso, para te ajudar no a partir de agora, sem trazer culpa para
para como você se comportou no trânsito até agora. Porque talvez você não tenha sido educado, e aí já vai um reforço para os pais que estão nos assistindo, de crianças, que a gente já começa a educar a criança desde a hora que coloca o bebê na cadeirinha. Quando a criança entende que ela vai fazer um link, né? Isso é cognição. Ela vai fazer um link que toda vez que eu entro no carro, eu vejo o meu pai ou a minha mãe ou o responsável por mim me colocar numa cadeirinha, colocar o cinto de segurança, aquela criança ali, mesmo com poucos meses de vida, ela já está sendo educada para o trânsito. Justamente, né? E aquilo ali vai fazendo parte do entendimento e da compreensão dela. Na verdade, ela vai começar a entender que aquele cinto de segurança é utilizado porque ele tem uma finalidade. Aí tudo isso a gente, né, é previsto no projeto, na verdade, da escola pública, né? Você vai começar a mostrar um contexto. Na verdade, você não vai dizer só use o cinto de segurança, porque aí você, como eu falei, aquela tríade, a gente precisa quebrar essa tríade. Não, porque eu uso o cinto de segurança? Não, porque se eu não usar, eu vou ser multado. Não é só isso, é a minha vida. Isso. É sobretudo a minha vida e a sua que está em casa, que está em jogo. Então, não é por causa da multa que vai chegar. Porque quando dói no bolso, eu sei que dói. Mas é sobretudo sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Fica comigo, a gente vai para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho com outras informações. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. E já estamos de volta, continuando aqui o nosso assunto, agradecendo você que está aí em casa, que abriu as portas de casa para que nós entrássemos hoje com um assunto tão importante, e agradecer também aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem e Lojas LW.
Tenente, a gente terminou o último bloco e a gente vai continuar de onde a gente terminou, que é exatamente esse processo de conscientização e educação continuada, desde bebezinho, a criança que depois sai do bebê conforto, vai para a cadeirinha, depois para o assento de elevação, até chegar na adolescência. E se tornar o condutor. E se tornar um condutor. Como é que estão as estatísticas hoje? A gente tem visto, tem lido, quem está sempre antenado aí nos noticiários, tem percebido um aumento significativo de sinistros com relação a adolescentes. Isso se dá devido a quê? Vamos lá. Hoje nós temos um fator bem interessante, né? De uns tempos para cá, né, foi mostrado nos estudos, né, que nós abandonamos mais aquela prática, inclusive muito na área rural, né, de utilização de certos métodos para deslocamento, como antigamente fazia cavalo, bicicletas inclusive, tá certo? E hoje há uma facilidade de você ter uma aquisição de veículos. Então nós temos hoje bicicletas elétricas, nós temos ciclomotores, né, todo tipo de veículos assim, de tração elétrica, né, ou combustível, né, de abaixo de 50 cilindradas, né? O que acontece? Isso aí tem criado uma facilitação muito grande para principalmente os jovens poderem estar se utilizando desses meios. Alguns deles não são normatizados pelo CONTRAN, tá certo? Pelo Sistema Nacional de Trânsito, ainda como veículo devidamente registrado, etc. Tal. Então essa juventude, né, eles têm tido a facilidade muito grande de estar se utilizando desses veículos, né? E por conta disso, a gente tem percebido, né, segundo estatísticas, né, uma quantidade muito grande, né, de jovens envolvidos nessa lei de trânsito, né? A facilidade também hoje que nós temos de aquisição de veículos, né? Hoje você vai, aí você compra o veículo... Zero de entrada. Isso, de todo jeito. Então, o que é que acontece, né? Todo esse mercado, né? Mercado, assim, ele tem facilitado, né? E essa mudança de pensamento também, né? Hoje você vê um jovem aí de 15, 16 anos, ele não quer mais andar de bicicleta, ele quer se utilizar de moto, ele quer usar um ciclomotor, não é verdade? Então, assim, toda essa mudança de pensamento hoje tem trazido, tá certo, um enxame muito grande, né, de condutores e principalmente, né, nessa idade de juventude. É verdade que tem facilitado para eles, né? E a gente vem tendo um índice muito grande, como eu falei anteriormente, né? Entre 30% a 40%, a 45%, né? Hoje dos sinistros, né? Envolve, né? Jovens, né? Pessoas abaixo de 18 anos para cá, né? Então isso aí tem chamado muito a atenção a estatística, né? Do perigo, né? E da problemática que inclusive futuramente vai trazer para a gente, né? Na sociedade geral, né? Eu gosto de problematizar porque eu acredito que o diálogo, e esta a função principal do Saúde em Evidência, trazer a problemática para que a gente discuta, para que a gente converse. E eu gosto de pensar de vários lados, de vários ângulos, né? Para a gente trazer também agora uma reflexão no que tange o ato de tirar a habilitação. Eu fico como cidadã me perguntando, quando eu vejo algum condutor fazendo coisas absurdas no trânsito, como é que aquela criatura conseguiu tirar a habilitação? Porque tem uma questão de prova, que vai lá e sai tudo bem, estudou, decorou, fez lá a prova, tem um número mínimo de acertos, foi aprovado. Mas na prática, quando vai para a prova prática, será que a gente também não é interessante problematizar isso será que está funcionando como deveria funcionar? Porque eu acredito, e aí é achismo, e pode ser achismo também, você também aí em casa esteja dizendo, Catarina, você agora tocou no ponto certo. É que muitas vezes a gente olha no nosso dia a dia, no trânsito, pessoas totalmente despreparadas para estarem conduzindo, seja uma moto, seja um carro, um caminhão. E aí eu sei que agora eu peguei pesado, mas a gente está aqui para informar a população. Agora, excelentemente, tá certo? Muito bem colocado, né, esse seu tópico. Por quê? Nós voltamos novamente àquela questão enquanto psicologia do trânsito. Por quê? É esta a questão. Quando a gente trata de que nós estamos lidando com o ser humano, a gente vai falar, tá certo, daquela questão
das influências do meio externo, do meio interno, o próprio sistema do corpo humano. Ou seja, você pode falar assim, por exemplo, vamos tirar o processo de tirar a habilitação. É isso que a gente estava falando agora, né? Isso. Esse processo... Essa responsabilização lá. Será que quem está aprovando essa habilitação está aprovando com responsabilidade? Porque eu tenho a impressão que não. Mas vamos lá, vamos bater em cima disso aí. O que é que eu poderia, tá certo? Na minha explanação, dentro dos meus estudos que eu tenho feito, nós temos duas situações. Nós temos aquilo que a gente falou, nós temos o tirar a habilitação e nós temos o capacitar o condutor. Na verdade, é tipo assim, você vai fazer um vestibular, tá entendendo? Para um curso, digamos, qualquer de graduação. Então, você vai se preparar para a prova. Na verdade, então... Naquele momento da prova, eu fiz lá a baliza e não pronto. Eu preparei, estudei, eu estou pronto para fazer a prova. Mas tem o processo após o curso, realmente, da minha capacitação para a profissão. Então, é justamente isso que a gente hoje chama atenção e tem sido muito tema de debate, na verdade, principalmente na parte de educação e de saúde, na verdade, que é justamente assim, o condutor, ele naquele momento, ele vai se preparar para fazer os exames para habilitação. Aí vai fazer baliza, vai fazer rampa, vai fazer tudo direitinho, se preparou. E uma provinha que você recebe a cartilhazinha para estudar em casa. Fez ali, passou. Mas a questão é mais ampla. Estão levando em consideração que eu sou um ser humano que tenho toda uma gama de influência na minha vida, de situações, como eu acabei de falar, né? O próprio Rosenstraten, né? Falou, né? Você vai incorporar o carro na sua... Tem sido levado isso em consideração quando você faz aqueles exames? Aí eu pergunto, nós estamos falando de ser humano, o ser humano é um inconstante. Então, esse processo não pode ser uma coisa exclusiva e limitada apenas ao momento da habilitação. Ou seja, ele vai ter a habilitação, ele vai para o trânsito. Aí o que, é que vai acontecer? Ele não tem nem noção, muitas vezes, de quem realmente você é. Eu vou pegar um carro, pronto, eu tenho habilitação, mas quem eu sou? Às vezes você está com um problema que você está sofrendo inconscientemente. Você está tendo um problema em casa lá, dificuldade e tal, e você vai pegar o veículo e vai para o trânsito. Aí você vai estar nervoso, e isso às vezes acontece inconscientemente. Por quê? Porque é quando a gente fala do poder educacional, quando o verdadeiro poder educacional é ajudar você a ser autocrítico e autopensador de si próprio. Gosto de pensar assim, com essa autocrítica, porque é assim que nós evoluímos como cidadão, como ser humano, sobretudo. Então, estar habilitado, com um documento na mão, não significa necessariamente dizer que você está apto para. Você está habilitado, você tem um documento. Isso. Mas estar apto é outro passo que envolve toda essa problemática de você se conhecer, se autogerir, gerir suas emoções e se preparar para o dia a dia do trânsito. Justamente. Eu certa vez eu comecei a fazer o curso de psicologia, mas infelizmente por outras situações lá eu não pude levar adiante, né? E deixei o curso, né? E não voltei mais para o curso, né? Mas eu costumo dizer sempre, sabe? Psicologia é um curso muito necessário hoje em dia, porque, olha, conhecer a si mesmo, conhecer as suas deficiências, tá certo? O seu comportamento, quais os motivos, quais os caracteres, o que pode estar influenciando a sua vida, você está constantemente, tá certo? Analisando esses fatores, como dizia o próprio Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, você tem que se conhecer, você tem que ser aquela pessoa que você pensa a todo instante no que você está fazendo. Então, o ato de eu abrir um livro, eu preciso estar raciocinando no que eu estou fazendo. Eu abri o livro, o que é que eu estou procurando? O que é que eu quero ler? Naquela leitura, o que é que eu vou tirar? E de que isso vai me dar? Ou seja, é uma constante. Nós vivemos brigando contra nós mesmos constantemente. Então, por isso que os problemas vão acontecer, porque você está preparando uma pessoa momentaneamente para tirar uma habilitação. Então, você vai ter apenas o status. Tá certo? Que a habilitação ali, naquele momento, né, que é a concessão, aliás, concessão, documento de concessão do CONTRAN, para que você possa conduzir o veículo. Mas aquela pessoa, ela está realmente pronta, digamos, na parte psicológica, comportamental, para ela entender a si própria quais seriam as suas deficiências que vão atuar nela enquanto condutor de veículo? É a questão. É a grande questão, que é a questão do aprendizado, né? A gente vai aprendendo durante o caminho, mas precisamos nos autoconhecer para que isso aconteça. Gente, tem várias questões muito importantes, muito interessantes no trânsito,
E um dia desses eu estava passando na frente, no trânsito, né, eu dirigindo, passando na frente de um colégio particular. E eu vi buzinas, muitas buzinadas, ônibus parado para levar os estudantes, os carros, os pais. Eu vi cenas de pais, de crianças ou adolescentes, não sei, porque eu não os vi, as crianças ou os filhos não tinham saído ainda, mas eu vi a cena de pais baixarem os vidros e estarem brigando na escola que talvez os filhos estudem na mesma sala de aula. Então, esses mecanismos de autodefesa e para se defender as pessoas estão atacando, está acontecendo muito no trânsito, isso pode reverberar, repercutir, inclusive nas vias de fato. Pronto. Aí voltamos então para a complexidade de uma forma geral. Vamos tentar botar então a triangulação, né? Porque aí no caso, o que é que acontece? Aí como a gente trabalharia esse contexto? O que é que precisa? Aí como eu falei, por exemplo, se aconteceu esse fato numa escola, o ambiente em que vocês estão correlacionados, qual seria o caminho viável? É aquilo que eu digo, né? A gente tem que ser autocrítico de toda a situação, inclusive o contexto de trânsito. Pronto, se eu estou ali, tá certo? Pronto, eu fui levar meu filho numa escola aqui particular, certo? E quando chegou lá, eu detectei essa problemática, porque de repente, num certo momento, né, um acúmulo muito grande de veículos de pais querendo buscar as crianças. Então, de repente, chega lá, trava toda a situação, porque não tem locais adequados. Então, eu pergunto, buzinar, criar um problema vai resolver? Não. O que foi que eu fiz? Eu cheguei e conversei até com minha esposa e falei, olha, isso aqui precisa ser mudado, o que precisa se levar. Então, o que é que deve ser feito? É como eu falei, é parar, refletir no que está acontecendo, não deixar os nossos impulsos extravasar, porque buzinar, criar conflito não vai resolver, e tentar estudar de uma forma coletiva, já que é um colégio onde todos os pais participam, coletivo, o que é que está acontecendo naquele momento, de forma que a gente possa levar ao conhecimento das autoridades competentes para ver que tipo de modificação a gente vem para infraestrutura de trânsito. Ou seja, de repente, junto com as autoridades do colégio, na verdade, junto com a autoridade de trânsito, a gente vai mapear e vai ver qual é a deficiência que está acontecendo. Por isso, a gente volta de novo para a psicologia, ou seja, nós não podemos incorporar, na verdade, esses fatores externos. Como eu falei, a gente sofre influência dos dois fatores. Você não pode assimilar aquele fator externo e criar um conflito em cima de outro que já existe. Então, se está tendo um problema, você detectou enquanto condutor, o que é que eu posso fazer para ajudar nisso? É no colégio dos nossos filhos, tal, então está tendo fluxo naquele horário muito intenso de pegar as crianças. Então, e o lugar não está acomodando. Aí vai sentar com as autoridades competentes, chamar as autoridades de trânsito para que seja feito um mapeamento e tentar achar uma solução. Então, é justamente isso. A gente precisa dividir essa triangulação. Então, infraestrutura, na verdade, fiscalização e educação. Então, está tendo problema, o trânsito travou, coisa e tal. Então, a gente não vai ser, de certa forma, mal educado. Nós não vamos criar um problema, um conflito, na verdade, para tentar resolver aquela situação. A gente vai tentar se juntar, vai tentar analisar e levar quem tem direito de que forma pode ser modificado isso aí. Pode ser o horário de saída das crianças, pode ser, de repente, não, aqui já não está comportando tantos veículos, porque a quantidade de alunos aumentou e os pais querem vir buscar. Também tem aquele caso que a gente fala do egocentrismo. Às vezes a gente percebe isso. Por exemplo, eu quero buscar meu filho vai sair ali, então eu tenho que parar justamente na porta onde meu filho vai sair. Então, muitas vezes, o parar na porta onde meu filho vai sair vai travar o trânsito, vai travar o fluxo, vai criar um congestionamento, vai empatar que aquela circulação ocorra. Na verdade, ou seja, uma questão também de egocentrismo. Então, assim, como eu falei novamente, comportamental, nós precisamos ser autocríticos quando a gente fala na parte educacional do que está acontecendo para que a gente possa achar uma saída, uma resolução melhor e não criar conflitos. Eu sei que a rotina da sua vida é bem agitada, assim como a minha também é, e da maioria das pessoas, mas não deixemos que a nossa rotina seja prejudicada por causa de falta de domínio próprio, de você olhar para si, você ser autocrítico e dizer, opa, quem está errado aqui sou eu, ou então, opa, quem está errado é ele, mas eu não vou reagir. Não precisa reatividade no trânsito, porque isso pode levar para um caminho danoso, inclusive comprometendo a sua saúde. Fica comigo, eu vou para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho para o último bloco. Eu sei que você já está dizendo, mas sábado que vem a gente está junto de novo. Fica aí para o último bloco que vai ser maravilhoso. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde.
o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta no programa Saúde em Evidência e quero te agradecer por permanecer aqui comigo fielmente todos os sábados, como sempre. E agradecer também aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Lojas LW, Clínica Santa Margot e Memorial Imagem. Tenente Glaudemir, se a gente fosse pensar agora, de uma forma muito prática para quem está em casa, como a gente poderia pontuar para que a gente, de uma forma sintética, a gente pudesse entregar para a população um caminho, já que a gente está falando em caminhos, a gente está falando em tráfego, a gente está falando em trânsito, que caminhos a gente pode sugerir, orientar o nosso telespectador para que, em havendo uma necessidade, a forma de procurar buscar essa melhoria? A gente falou muito do autoconhecimento, a gente falou muito sobre a parte comportamental, a gente falou sobre que eu e você, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, precisamos nos conhecer cada vez mais, mas eu acredito muito que é uma colaboração, é uma via de mão dupla, sociedade e os órgãos competentes. Como é que esse diálogo pode acontecer na prática para que tenhamos um trânsito que flua, pessoas mais tranquilas no trânsito, a coisa acontecendo, aquele organismo que você falou no começo, acontecendo, fluindo da melhor forma? Bem, a gente volta novamente, né, para agora, na realidade, o que acontece hoje é que todos os órgãos hoje, eles trabalham interativamente. Não é verdade? Então, o que é que acontece? A participação da sociedade civil,
ela hoje é muito importante para a resolução de problemas de toda a natureza, na verdade. Então, assim, a gente conclama muito isso. Os órgãos de trânsito hoje competentes, né, eles têm trabalhado bastante, como eu falei, né, na questão de muitos municípios hoje estão criando suas autarquias de trânsito, suas diretorias, né? As unidades da gente, né, operacionais também, né, tem o pessoal aí, né, para a gente fazer todo o trabalho, né, como eu falei, né, da triangulação, seja da infraestrutura de trânsito, seja na parte também fiscalização, né? E na parte educacional também, né? Como eu falei para você, né, existem muitos hoje projetos, como a Escola Pública Municipal, que alguns municípios aí já estão adotando, na verdade, de implementação para que possa ser feito um trabalho realmente como é previsto na legislação. Na verdade, um trabalho constante, na verdade, desde pequeno até a fase adulta, né? E a gente está sempre participando. Então, assim, nós temos hoje a acessibilidade de receber todas as pessoas que precisarem. O cidadão também deve exercer o seu poder de cidadania. Então, se você detectou um problema, se está tendo alguma dificuldade, deve sempre procurar as autoridades competentes, se junta, na verdade, e leva lá as opções, na verdade, né, o que está acontecendo, né, o que é que precisa ser mudado. Tem um número específico para isso? Que as pessoas de casa, você que está em casa, detectei que aqui na minha área, no meu bairro, na minha rua, está precisando de uma intervenção desses órgãos para que o trânsito flua. Tem alguma coisa aqui precisando ser ajustada? Pronto, como eu falei para vocês, né? Então, todos os municípios, eles detêm suas autarquias de trânsito, né? Os órgãos competentes, né? Pela circunscrição da via. Então, vocês podem procurar as autarquias, tá certo? Né? Levar essas opções, né? Na nossa unidade lá, nós temos também nosso pelotão de trânsito, alguma coisa que possa também ajudar o cidadão, tá certo? Ele sinta-se à vontade também para procurar na pessoa do nosso comandante, né? E a gente lá tem todo o direcionamento, né? Que a gente pode também trazer, tá certo? Um apoio, né? Na parte educacional e seja lá o que for, né? Para que a gente possa melhorar. É muito simples, ó. Aqui no município de Arco Verde, você vai procurar a Arcotrans, acho que é o primeiro caminho no município, procurar a Arcotrans, ligar para a Arcotrans tem Instagram também, ou se você julgar necessário o próprio batalhão, porque tem o pelotão de trânsito, você também pode estar se comunicando com o batalhão, mas o importante é que fique claro que nós da sociedade civil temos uma responsabilidade de também dialogar com esses órgãos, porque ninguém adivinha e também não tem pessoal, não tem estrutura para estar em todo canto o tempo todo. Então, é responsabilidade nossa também sinalizar isso para vocês. Justamente. Então, quando a gente volta novamente, o fator principal que a gente vem falando da triangulação, a gente quer deixar também claro para a sociedade que o trânsito, como eu falei, não é composto só de fiscalização. A fiscalização não há interesse só de, vou lá cobrar do cidadão, não. Pelo contrário, né? A fiscalização ela acaba no viés, sendo, na verdade, o último recurso para ser aplicado em trânsito, tá certo? Ou seja, a melhoria de infraestrutura é um ponto essencial e a questão educacional, que é o nosso foco. Ou seja, o que nós queremos é que o condutor ele possa transitar com o seu veículo de uma forma tranquila, sem transtorno, como a gente falou, na mobilidade urbana. Ou seja, o foco, no caso da gente gestor de trânsito, é que todo o sistema de mobilidade da cidade, do município, ele funcione de uma forma bem acessível. Pronto, que ele possa trazer para o condutor uma melhor fluidez, tá certo? Benefícios, né? E que possa trazer também uma saúde referente ao trânsito, né? E esses transtornos tudo isso sejam minimizados, possivelmente, né? Falando em minimizar problemas, a gente precisa também entender que aquilo que o nosso comportamento está reverberando, a forma como você se comporta, advém, antes de você se comportar, você sente. E antes de você sentir, você pensa. Então fica a minha reflexão aqui hoje para você, junto com o Tenente Vladimir, que você reavalie o seu comportamento no trânsito, entendendo que todo comportamento ele é precedido por um sentimento. O que é que você está sentindo? Como estão as suas emoções? E toda a emoção, todo sentimento é precedido por um pensamento. No que é que você tem pensado? E como você tem pensado? E aí, juntos, a gente vai se autoavaliando, avaliando o nosso pensar, o nosso sentir,
o nosso se comportar, que é o nosso fazer, e aí a gente entra no ideal de fluidez dessa tríade tão importante que a gente entendeu. E aí fica a minha reflexão, tenente, não só para a sociedade civil, mas também para os gestores, porque aí a gente, quando pensa nessa tríade, a gente pensa, e aí você que está aí em casa, seja você só cidadão, como eu, ou seja você gestão, pensar a nossa cidade, independente de que cidade você esteja me assistindo o programa Saúde em Evidência, já está com uma boa infraestrutura de tráfego? Esse é um ponto da tríade. O outro ponto da tríade, o meu município, ele está investindo em educação no trânsito? O tenente trouxe uma informação riquíssima aqui para nós, das escolas de trânsito, escolas públicas de trânsito. Será que o nosso município, será que o seu município, de onde você está nos assistindo, já tem pensado sobre isso? Fica uma reflexão para os gestores. E a outra ponta que é exatamente a questão da fiscalização, que como muito bem o tenente Vladimir falou, a fiscalização, gente, é só para a ordem pública, para manter a ordem pública, e as medidas punitivas são a última. É bom que seja, né, foi criada para ser a última instância. Então, se nós nos educarmos, tivermos uma infraestrutura de excelência, vamos minimizar muito as infrações, e minimizando a infração, minimiza e melhora aí os teus custos, os meus custos. Eu, graças a Deus, eu não tenho problema com multa, viu? Problema nenhum com multa. Ando bem direitinho, porque não é pelo outro, não é por causa do bolso, não é porque pesa no bolso, essa não é a minha primeira preocupação. A minha primeira preocupação é sempre com a minha vida e com a vida de quem está no trânsito também. Queria fazer até acrescentar também, interessante, porque, como a gente falou, né, as medidas punitivas, elas não são o primeiro ato, elas são o último ato a ser utilizado, né? E assim, na verdade, aquela questão de você conter o comportamento humano, né? Na psicologia, a gente fala também muito sobre aquela questão dos reforço positivo e reforço negativo, não é verdade? Então, muitas vezes, para você direcionar uma conduta comportamental de uma pessoa, você precisa se utilizar dos dois mecanismos. Então, se você está tendo uma atitude positiva, então um gesto de elogio, aquela coisa toda, estimula você que você continue reforçando aquilo. Mas muitas vezes você está tendo uma conduta negativa. E aí, como diz na psicologia, você precisa, às vezes, de uma ação que possa justamente fazer você sentir, tá certo? Ajustar justamente aquela conduta. Então, assim, não é um reforço, né, negativo, tá certo? Ou seja, necessário. Então, assim, uma multa de trânsito, aí, poxa vida, eu levei a multa porque eu avancei o sinal costal, e você vai ficar chateado, aquilo vai mexer muito com você, vai lhe trazer um transtorno, mas aquilo vai lhe ajudar a fazer uma reflexão que muitas vezes, a gente, às vezes, no corre-corre da vida, a gente vai por osmose e você não está refletindo. Então você está indo apenas por indução e não estava nem percebendo que o seu próprio comportamento estava ali levando a cometer erros. Então, às vezes, são atitudes incondicionadas. Mas aí você levou a multa e você para e você vai fazer toda uma reflexão de conduta sua, né? Então, ela acaba ajudando nesse sentido, né? E, como eu falei, não deveria ser a primeira posição a ser tomada, deve ser a última. Por isso que a educação ela está sempre em primeiro, porque a educação vai lhe ajudar a refletir sobre isso e a trabalhar essas condutas comportamentais. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, a audiência de vocês desse sábado. Como sempre, vocês aqui conosco e eu me sinto muito feliz. Quero te encontrar, sim, no próximo sábado. Tenente Vladimir, muito obrigada pela sua presença. Agradecer ao Coronel Vieira, que disponibilizou este profissional, autoridade em trânsito, para estar aqui conosco. Muito obrigada. Essa casa estará sempre de portas abertas para recebê-lo. E em nome do meu comandante, do seu Coronel Vieira, né, comandante do 3º BPM, né, e a gente fica muito feliz, na verdade, como eu falei, né, é um prazer muito grande, né, nós estamos de portas abertas, né, para quando precisarem, né, nós estamos aí, né, com projetos agora, inclusive, para palestras, né, e possivelmente outras atitudes que a gente vai ter aí na questão de blitz educativa, né, que a gente vai poder aí trabalhar junto à sociedade civil, né, e como eu falei, né,
você trabalha com vidas, não é verdade? Né? E é muito prazeroso quando você pode trazer um serviço de qualidade para a sociedade, que você vai ajudar e vai trazer benefícios. Isso para a gente é extremamente importante. Vidas importam e importam muito. Então preste atenção a partir de hoje em como você está indo para o trânsito. Um excelente sábado para você, um excelente final de semana e eu te encontro, por favor, me encontra no próximo sábado, eu vou estar esperando você. Muito obrigada por hoje.